Olá, pessoal! Eu trouxe aqui para vocês algumas dicas para a prova de informática que vai ser nesse sábado, né? No sábado à noite a prova. Então, pessoal, pelas questões que eu analisei das provas que a banca já fez, os conteúdos eles são muito parecidos. Então, eu trouxe aqui os que mais aparecem, assim, que são mais importantes para a prova de vocês, tá? Então, a banca geralmente ela cobra conteúdos bem básicos mesmo, de informática. Não é nada assim que seja fora do que a gente usa no cotidiano, do que a gente conhece. Às vezes a gente usa, mas não sabe, né, o conceito, o nome, mas a banca não foge muito disso, não são conteúdos muito avançados, né? São conteúdos bem básicos mesmo, que é só para avaliar se o candidato tem conhecimento ali de informática. Então, sobre o sistema computacional, a gente tem, né, separado em dois aspectos assim que a gente pode separar que são importantes, né? Hardware, que é a parte física da máquina, né, do computador, são as peças mesmo, né? Toda a parte física faz parte do hardware. E software é a parte lógica, né? São os programas, né? O sistema operacional, os aplicativos e programas utilizados como Word, Excel, PowerPoint. Então a gente tem hardware, que é a parte física, e software, que é a parte lógica mesmo, que são os programas ali para executar, né? Então, sobre o hardware, pessoal, os principais componentes de um computador são, né, os mais importantes que aparecem aí nas provas, né, são conteúdos bem básicos mesmo. Então, a gente tem placa-mãe, processador, que é CPU, memória principal, que é a memória RAM, né? E aqui, sobre a memória RAM, pessoal, sempre cai em prova. Então, lembre sempre que é a memória RAM, memória principal e temporária. Se vocês gravarem isso, vocês conseguem acertar se aparecer alguma questão sobre memória RAM temporária. Dispositivos de entrada e dispositivos de saída. A UniOeste gosta muito de cobrar sobre dispositivos de entrada e dispositivos de saída. A placa-mãe é a plataforma que permite as conexões físicas e elétricas, diretas e indiretas, né, de todos os dispositivos de um computador. Então, a placa-mãe é onde serão interligados, né, os dispositivos ali para a máquina funcionar. O processador é conhecido, né, como Unidade Central de Processamento, que é CPU, é o cérebro mesmo da máquina, é o cérebro do computador. É responsável pelo processamento e tratamento de todos os dados que entram e saem do computador. Teve até uma questão que a banca perguntou o que significava CPU, né? Então, é a Unidade Central de Processamento. É o cérebro mesmo, é responsável pelo processamento e tratamento dos dados que entram e saem do computador. A memória RAM é um componente essencial em qualquer tipo de computador, pois é nela que são carregados os programas em execução e os respectivos dados ativos do usuário. Mas a memória RAM, ela é uma memória volátil, né? Ou seja, os dados eles são perdidos quando o computador é desligado. Para evitar as perdas desses dados, né, é necessário salvá-los em uma memória secundária, que é, né, o disco rígido, conhecido como HD, que é onde a gente grava os dados para eles permanecerem na máquina ali de forma permanente. A memória RAM, pessoal, então grava isso, memória volátil, né, temporária, e é um componente essencial. Então, a memória principal do computador, ela é muito importante. E a memória ROM, né, que é um pouquinho, o nome é parecido, mas ela é um pouquinho diferente, porque ela só permite a leitura. Então, pode ser que a banca
faça alguma pergunta, né, e tem alguma pegadinha ali, mas a memória ROM, ela é apenas leitura. As informações, elas são gravadas pelo fabricante uma única vez e não pode ser alterada e nem apagada. O que a gente grava, a gente vai salvar lá de forma permanente no disco rígido, no HD, tá? Além disso, pessoal, a banca tem perguntado muito também sobre o que fornece energia elétrica para o computador, né? Então, é a fonte de alimentação. Esse é o nome, fonte de alimentação, que fornece energia. São conceitos, pessoal, bem básicos, mas assim, aparecem em várias provas da Banca UniOeste. Os dispositivos de entrada, que fazem parte, né, dos hardwares, são os dispositivos que possibilitam a inserção de dados no computador. Então, os dispositivos de entrada são aqueles que a gente utiliza para a gente inserir dados e enviar para o computador. É o teclado, um scanner, um microfone, o mouse, são os dispositivos que a gente vai utilizar para inserir dados no computador. Então, ele chama de entrada, porque esses dados, né, serão enviados, né, inseridos ali no computador. E os dispositivos de saída, que eles apresentam ali os resultados finais do processamento. Então, o monitor do computador, onde a gente vê as informações, onde a gente vê o que está sendo feito ali, produzido, vê as imagens, acessa aos programas, ele é um dispositivo de saída, porque ele apresenta os resultados finais do processamento. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem dispositivos de entrada, né? Webcam, mouse, scanner, aquele scanner de mesa, dispositivos de saída, impressora, né? Quando a gente imprime, monitor, caixa de som, né? Também. O microfone, é engraçado isso, porque o microfone é um dispositivo de entrada, né? E a caixa de som é um dispositivo de saída. Então, alguns, como o pendrive, por exemplo, ou CD, né, que antigamente usava muito, eles são dispositivos de entrada e de saída, que servem tanto para a gente enviar, inserir dados, né, como também para esse processamento, né, esse resultado final, gravar ali dados do computador. Beleza? E o software, pessoal, o termo software, ele indica a parte lógica do computador, né? São os programas mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, o sistema operacional, né? O Windows, Linux, aplicativos, né? Que são os programas que a gente instala no computador, editores de texto, né? Como Word, bloco de notas, planilhas eletrônicas, planilhas de cálculo. Então, essa parte lógica, né, esses programas, eles são chamados aí de softwares. Outra coisa também, pessoal, falando em softwares, né, a banca gosta de cobrar muito a extensão dos arquivos, né, que é esse, por exemplo, aqui. Se a gente vai salvar um documento do Word, né? E a gente salva lá um documento do Word, por exemplo, o nome. Então, ele fica lá, a gente salvou como nome, né? O documento do Word, ele fica nome.doc, assim. docx. Essa partezinha aqui, ó, docx, essa partezinha aqui é a extensão do arquivo. Então, a banca às vezes coloca, por exemplo, PPTX, ou ela coloca assim, qual a extensão do PowerPoint? Então, é PPTX, né? Ou PPT, pode aparecer também. Qual é a extensão de um arquivo de vídeo, né? MP4, por exemplo. Qual a extensão de um arquivo de planilha de Excel, né? Então, a gente tem o XLSX. Ele aparece assim, pessoal, como extensão para a gente saber que aquele documento lá
é um documento feito no Word, né, que será aberto ali por aquele programa do Word. Então, isso também algo que cai aí nas provas, que eu reparei já que tinham questões, né, perguntando. Também a gente tem aqui, por exemplo, PNG, que é imagem, né, ou JPEG, que é imagem também, que são as extensões dos arquivos. Não é difícil, né, mas assim, é preciso conhecer mesmo para lembrar, né. Outra coisa que eu vi nessa última prova que teve da Câmara e nas provas que eu olhei também, que a banca tem cobrado muito os atalhos, muito mesmo. Então, eu coloquei lá nos arquivos, né, os atalhos do Word e os atalhos do Windows, né, e aqui eu trouxe alguns atalhos que é do navegador. Então, vocês podem dar uma lida, né? Realmente esses atalhos é um pouco mais difícil de memorizar, principalmente quando a gente não usa muito, né? Quando a gente usa muito, a gente lembra facilmente. Então, no navegador a gente tem, por exemplo, Ctrl F, né, que é utilizado para localizar página, Ctrl N, que abre uma nova janela, Ctrl T, que abre uma nova guia, Ctrl H, que apresenta, né, o histórico de navegação, Ctrl J, que abre os downloads, Ctrl 9, ele vai para a última guia, Ctrl Shift Del, que ele limpa os dados de navegação, F5 ou Ctrl R, ele atualiza a página, Alt Home, ele abre a página inicial, e Ctrl D, que adiciona aos favoritos. Então, eu trouxe alguns, né, esses daqui são de navegadores, eu já vi esses daqui, por exemplo, aqui Ctrl J nas provas da UniOeste, Ctrl N, que é nova janela, Ctrl F, que é utilizado para localizar, né, na página. Ctrl F eu acredito que a gente usa bastante, né, no dia a dia é mais fácil de lembrar. Mas eu coloquei lá nos arquivos atalhos do Word e atalhos do Windows, que caiu também. Eu percebi que a banca quis cobrar atalhos e cobrou bastante. Se eu não me engano, tinha 3 ou 4 questões que era pedindo atalho, né? E também, pessoal, agora, né, um conteúdo que todas as bancas, na verdade, estão cobrando muito sobre segurança, né? Então, eu trouxe aqui os que mais aparecem em provas para vocês saberem. Então, em questão de segurança, a gente tem malware, né? Que é um programa malicioso que pode causar dano, né, no computador. O vírus, pessoal, o vírus, ele faz parte do malware, mas nem todo malware é um vírus, tá? Porque o vírus, ele tem uma característica principal ali, é que ele precisa de um hospedeiro. Então, ele precisa que clique nele, que ele seja executado e ele se anexa, né, em algum programa ou arquivo ali para infectar, né? Então, a gente tem malware, que tem sido muito falado, né, que é um programa malicioso que pode causar danos no computador. Os vírus, né, que é um programa que infecta arquivos, né, e programas legítimos. Spyware, que é um programa espião, né, é um malware espião. Ele monitora atividades do usuário. O cavalo de Troia, né, que disfarça-se de um programa legítimo ou útil, né, para enganar o usuário. Ransomware, que ele sequestra, né, o computador, faz ali a criptografia, né, dos dados e exige um resgate. Esse aqui, pessoal, aparece muito em prova. E esse ransomware, ele é fácil de lembrar porque ele pede resgate. Então, geralmente, quando a banca faz perguntas, né, sobre ele, sempre tem lá que exige resgate, que solicita resgate, que pede resgate. E
adware também, né, aparece muito em provas e são aqueles anúncios que são excessivos ou indesejados, né? Pode ser tanto no e-mail, no próprio celular. Então, são anúncios excessivos e indesejados. Esse aqui também aparece bastante em provas. Também questão de proteção. A gente tem, né, o firewall, que ele protege a rede e controla as portas de entrada e saída. Então, o firewall, ele é uma barreira de proteção mesmo. A gente não pode dizer que ele é um antivírus, mas ele é algo que filtra ali, né, as portas de entrada e saída. Então, o firewall é como se fosse uma barreira de proteção. Então, a banca pode colocar questões confundindo ali com o antivírus, né? Mas é só lembrar que o firewall não é antivírus, ele protege, né? E controla as portas de entrada e saída. É como se fosse um muro mesmo ali para dar mais segurança para a máquina, né? Antivírus, pessoal, protege o dispositivo, inspecionando arquivos e elimina malwares. Então, o antivírus, ele tem essa característica de eliminar, né? Eliminar os vírus, cavalo de Troia, spyware, já instalados ou baixados no computador. Então, essa é a diferença. Essa diferença é bom vocês lembrarem para a prova, tá? Aí, com isso, pessoal, eu trouxe algumas questões para mostrar como a banca cobra. São questões muito parecidas, muda assim uma coisa ou outra, e isso é legal, né, também, porque dá para estudar um pouco mais. Eu acho que serão 5 questões apenas, né, de informática. Então, eu espero que essa aula ajude muito vocês para a prova, tá? Das opções apresentadas a seguir, qual categoria que contempla corretamente o mouse de um computador? Então, ele quer saber qual categoria, né, contempla o mouse. Lembra que eu falei para vocês? O mouse, ele é um dispositivo em que a gente, né, envia esses dados para serem inseridos ali no computador. Então, ele é um dispositivo de entrada, tá? Qual hardware, outra questão já, qual hardware responsável por fornecer energia elétrica para os diversos componentes do computador, bem como converter a energia elétrica da tomada em uma forma utilizável pelos componentes internos do computador? É a fonte de alimentação, que foi o que eu falei para vocês. Essa questão aqui, a banca cobrou de forma parecida em algumas provas. Então, quando se referir à fonte de energia elétrica e tal, vocês lembrem que é fonte de alimentação, tá? Qual componente de hardware é responsável por fornecer energia elétrica? Olha, outra questão, né, parecida. Para todos os componentes internos do computador. Então, a gente tem aqui de novo, né, fonte de alimentação. No que se refere aos conceitos de informática em geral, qual é a principal função da memória RAM em um computador? Armazenar permanentemente todos os arquivos do usuário? Lembra que a memória RAM, ela é temporária. Processar instruções lógicas do sistema operacional, armazenar temporariamente os dados que estão em uso pelo processador, é essa aqui, né? Realizar leitura de discos ópticos e mídias externas, gerar imagens que são enviadas para o monitor de vídeo. Então, a gente tem aqui a característica da memória RAM, né? Armazenar temporariamente os dados que estão em uso pelo processador. Desligou o computador, perdeu os dados. Qual dos itens abaixo é um exemplo de periférico de saída? Aqui ele já está querendo saber qual o dispositivo de saída, né? Então, a gente tem aqui dispositivo de saída, o teclado é de entrada, mouse é de entrada, scanner de entrada, microfone de entrada também. O único que a gente tem aqui de saída é a impressora, pessoal.
Então, vocês percebem que como que a banca gosta desse conteúdo, né? Desse tema aí. Em relação às noções de segurança para a internet, né? O que é um firewall? Um software antivírus? Não. Uma senha? Também não. Um tipo de cabo? Nada a ver, né? Um navegador de internet com foco em privacidade total? Também não. É um dispositivo ou software, né? Que filtra, ó, uma barreira de proteção, o tráfego de rede para proteção. Então, aqui a gente tem a alternativa letra E, beleza? Essa aqui seria um antivírus, né? Que remove cavalos de Troia já instalados no computador. Beleza, pessoal? Então, eu espero que essa aula ajude vocês para a prova de sábado. E vai dar tudo certo, mesmo a prova sendo à noite. Vocês farão uma boa prova, beleza? Até mais.